Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, nós estamos em Tua presença, Senhor, para suplicar pela Tua igreja, para trazer a Tua palavra, Senhor, falar para os nossos irmãos, ajudando, ó Deus, os que estão começando. Pai bendito, Senhor do céu e da terra, olha para nós, nos dá a tua graça e direção, nos ensina, Senhor, a esperar na tua bondade, na tua misericórdia, nos dá, Senhor, humildade e graça para continuar, nos dá, meu Senhor, reverência e temor na tua presença, nos ajuda, Pai. Guarda os meus irmãos na cidade, no campo, opera na vida da igreja, abençoa as criancinhas, a juventude, abençoa, meu Senhor, o teu povo, guarda cada servo teu. Deus misericordioso e santo, ajuda-nos. Abençoa o santo ministério da igreja, guarda os teus ministros. Tu conheces, meu Senhor, os que são teus. Tu tens, ó Deus, a graça para guiá-los, orientá-los, ajudá-los. Ó Senhor, nos ajuda, Senhor, cada dia. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Toca o Clarim, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicres. O nosso desejo, meus amados irmãos, continua. Dizem que velhos perdem o desejo. Não é o meu caso. Meu desejo continua sendo igual ao que era quando eu tinha poucos anos de vida, poucos anos de fé. Não perdi o interesse pela escola bíblica dominical, não perdi o interesse pela pregação, não perdi o interesse pela leitura da palavra de Deus, muito embora leia pouco no sentido de parar para ler, fazendo leituras devocionais, mas todo dia leio, todo dia estudo e gosto de ler uma porção antes de dormir. Se acordar no meio da noite e se sonhar, posso ter a chance de sonhar com o que eu li, porque eu faço isto com frequência. Além de ter salmos para recitar, eu tenho salmos memorizados e, se o sono inventar de fugir, eu fico no escuro falando com Deus. Deus é luz. Então, meus amados irmãos, temos a felicidade de ter o mesmo desejo que tínhamos no passado. Desejo de ajudar, desejo de fazer a obra de Deus. Tenho também a felicidade de ter a esposa com a mesma habilidade, mesma condição de ler, aprender, orar, pregar e ensinar. Então, uma bênção para nós. Nosso texto hoje, meus amados irmãos, primeiro livro de Samuel, capítulo 19, versículos 18 a 24. Você possivelmente não lembra, possivelmente não leu. Então, como nós temos compromisso em ler por quem não pode ler, não sabe ler, nós vamos fazer esta leitura hoje. É uma leitura bem difícil, ela é interessante. Primeiro livro de Samuel, capítulo 19, versículos 18 a 24. Assim, Davi fugiu e escapou, e veio a Samuel a Ramá. Ele participou tudo quanto Saul lhe fizera. E foram ele e Samuel e ficaram em Naiote. E anunciaram a Saul, dizendo: Eis que Davi está em Naiote, em Ramá. Então, Saul enviou mensageiros para trazerem a Davi, os quais viram uma congregação de profetas profetizando, onde estava Samuel, que presidia sobre eles.
E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e eles também profetizaram. E avisado disto, Saul enviou outros mensageiros, e também estes profetizaram. Então enviou Saul ainda uns terceiros mensageiros, os quais também profetizaram. Então foi também ele mesmo a Ramá, e chegou ao poço grande que estava em Secu, e perguntando, disse: Onde estão Samuel e Davi? E disseram-lhe: Eis que estão em Naiote, em Ramá. Então foi para Naiote, em Ramá, e ele mesmo. E o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, e ia profetizando até chegar a Naiote, em Ramá. E ele também despiu os seus vestidos. E ele também profetizou diante de Samuel. E esteve nu por terra todo aquele dia e toda aquela noite, pelo que se diz: está também Saul entre os profetas? Louvado seja Deus. Querido Senhor, estamos em Tua presença, lemos a Tua palavra e pedimos a Tua graça por nós e pelos nossos ouvintes. Abençoa os nossos irmãos e amigos, abençoa os que terão contato com as nossas publicações. Fala conosco, Pai. Em o santo nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Meus amados irmãos, existem homens teimosos. Eu não deveria me arrogar, me orgulhar de ser um sujeito teimoso, cabeça dura. Mas eu sou um sujeito teimoso em relação às coisas dos homens, principalmente quando alguém me diz: não pode, é proibido, não vá, não faça, não está autorizado. Aí é quase um incentivo para mim passar por cima de tudo e fazer. Eu tenho uma capacidade muito grande de resistir a intervenções. Não pode por quê? Está proibido por quem? Eu sempre tive uma autonomia quase doentia. Fui criado sem pai, aprendi a viver cedo, defender o meu mundo, o meu direito, a minha vida. E quando fui revestido da graça, então só fez mudar para mais resistência. Porque aprendi com Jesus. A promessa dele foi: eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Então sai da frente, serpente, porque eu piso em cima. Então, meus amados, teimosia é um negócio que diz respeito a muitos de nós, a homens teimosos, resistentes, homens que são muito resistentes. Mas não é inteligente resistir a Deus. Não é inteligente resistir às coisas certas, sérias. Não é sabedoria persistir no erro, no mal. Então precisamos ter sabedoria para saber o que devemos resistir. Saul era um homem resistente sem inteligência, sem entendimento. Então ele precisou passar por muitos apuros para ver se aprendia.
e mesmo assim não aprendeu. Saul não morreu, mataram. Saul não reinou, Saul dominou. Não existia quem tivesse amor, apego pelo Saul, porque Saul não sabia viver, não soube viver. E depois que o Senhor mandou ungir o Davi, Davi era um adolescente, digamos 15, 16 anos, quando foi ungido. E teve que esperar outro tanto para reinar. E Davi reinou. Mas os 15 anos da unção do Davi até ele se tornar rei em Hebrom, ele passou por muitos estágios e muitas perturbações e muitas perseguições. E o pior, o inimigo maior dele era o rei, que era seu sogro. O sogro que a princípio quis se livrar de uma filha ruim, que tinha uma filha tão ruim quanto ele. Aí fez o casamento do soldado, depois tomou a mulher e deu para outro, humilhou Davi. Davi passou 15 anos no estágio do sofrimento, só mudava de degrau em degrau para pior. Aí, meus amados irmãos, o que aconteceu? O que aconteceu? Samuel tinha saído de perto do Saul, sabia que o Saul era praticamente um caso sem jeito, um caso perdido. Samuel não viu mais Saul. Saul não buscava a Deus. Saul queria fazer tudo do seu jeito. E Samuel estava na propriedade dele, possivelmente uma propriedade dele em Ramá. Propriedade, quem sabe a herança dos pais, não sabemos detalhes. Mas o Samuel estava lá. E o Davi escapou. É o que diz esse texto. 1 Samuel 19, 18. Assim, Davi fugiu e escapou, porque o Saul queria matá-lo. Davi fugiu, Davi escapou, Davi foi procurar Samuel, apoio, e participou, contou para Samuel tudo o que estava acontecendo. E Samuel disse: vamos orar, vamos orar. E Samuel foi com ele e ficaram em Naiote, numa escola de profetas, uma congregação de profetas em Naiote. O que aconteceu? Saul era o rei, Saul tinha soldados, Saul tinha espiões. Aí anunciaram a Saul: Davi foi ao encontro de Samuel em Naiote, em Ramá. Naiote era um distrito, Ramá era a província, por assim dizer. Aí o Saul, teimoso, resistente, quase endiabrado, aí o Saul mandou algumas pessoas para trazer o Davi na marra. E foram os mensageiros de Saul para trazerem. Ele já tinha mandado na casa do Saul, e a filha dele salvou o marido, apesar dela ser desastrada, mas ela salvou o marido, porque ela disse: não, ele está doente, está se queimando de febre, não pode não. Aí voltaram, chegaram lá: cadê o homem? Está com febre. Traga na cama, traga a cama com ele dentro, traga a cama com ele em cima. Queria matar o Davi. Aí os homens foram embora, o Davi fugiu e ela botou uma imagem lá, um adorno em cima da cama,
E eles viram que tinha sido enganado pela própria filha do rei. Aí o Saul mandou mensageiros para trazerem o Davi. Agora trazer de Ramá. Tirar da presença de Samuel e trazer. Aí eles foram. Quando eles chegaram lá, encontraram a congregação. Chegaram lá, alcançaram, chegaram lá. Viram que era uma congregação, era uma escola de profetas. Tinha lá as pessoas que estavam em comunhão com Deus. Aí o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul e eles ficaram lá profetizando. Ou seja, Deus fez eles virarem crente pelo menos uma vez. E eles profetizaram lá que era um sinal do domínio de Deus. Deus estava dominando as coisas. Aí avisaram Saul, olha, os homens chegaram lá, ficaram envolvidos lá, profetizando. Aí o Saul enviou outros, um segundo grupo de mensageiros. E eles foram. Quando chegaram lá, aconteceu a mesma coisa. O Espírito de Deus veio sobre os segundos mensageiros do Saul e eles ficaram profetizando diante de Samuel. E disseram a Saul o que tinha acontecido. E o Saul enviou o terceiro grupo de mensageiros, como se fosse o terceiro destacamento de polícia do rei. Aí eles foram. Quando chegaram lá, viram que o ambiente estava cheio de mistério, cheio de poder, e eles ficaram também envolvidos, ficaram profetizando. O terceiro grupo que o Saul enviou. Aí o Saul comentou, agora quem vai sou eu, quero ver agora, quem vai sou eu. Aí o Saul resolveu ir. O versículo 22 diz, então foi também ele mesmo, o rei. O rei era destemido, destemperado, mas era destemido. Aí o rei foi. O que se passava pela cabeça dele? Não dá para saber. Mas ele nunca mais tinha visto Samuel. Nunca mais tinha visto, não tinha recebido uma orientação de Samuel, não tinha feito uma visita de cortesia a Samuel, Samuel não tinha feito uma visita a ele, estavam as relações rompidas. Não havia inimizade, havia desprazer. Samuel não tinha prazer de ver aquele rei rebelde. Aí o Saul foi, como quem dizia, eu vou e eu resolvo, eu sou o rei, eu tenho poder, eu vou e eu resolvo. Aí o Saul foi. Quando ele chegou num determinado lugar, lá, ele perguntou. Chegou no lugar que tinha um poço. Aonde tem poço, tem movimento, tem pessoas. Ele chegou no lugar que tinha um poço, né? Esse lugar chamava Seco. E ele perguntou, onde estão Samuel e Davi? Ele já tinha as informações, só não sabia onde era. Onde estão Samuel e Davi? Aí disseram-lhe, eis que estão em Naiote. Eles estão em Naiote, em Ramá. Aí ele se dirigiu para lá. E o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele. E ele começou a profetizar antes de chegar. Ou seja, Deus dominou a mente ruim dele, Deus dominou o coração duro dele, Deus deu uma lição espiritual nele, e ele começou a falar o que não entendia, o que não queria, o que não buscava, e começou a falar de Deus. Profetizar. Quem sabe, mandando ele mesmo se ajeitar. E ele ia
o texto diz que ele ia profetizando. Então foi para Naiote em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele e ia profetizando, ou seja, era caminhando e falando, caminhando e profetizando. E quem estava com ele deveria estar assustado. Até chegar em Naiote. Quando ele chegou em Naiote, no lugar que o Samuel estava, no lugar que o Davi estava, sabe o que aconteceu? Ele perdeu o controle. Perdeu o controle sobre si. Ele não estava profetizando como um profeta, ele estava profetizando como a jumenta do Balaão. Perdeu o controle sobre si. Aí tirou o vestido real. Tirou o vestido real, tirou a sua roupa de rei. Ficou só de túnica. Nu aqui não é nu despido, não. Também pode ter sido. O texto não deixa isso claro. Mas se ele tirasse a veste real para ficar só com a túnica como camisola de dormir, também era considerado despido. Ele despiu seus vestidos e ele também profetizou diante de Samuel. Ele foi falando, profetizando enquanto caminhava, e lá ele profetizou diante de Samuel e esteve nu. Eu quero crer que não fosse despido, porque a nudez mesmo, o sujeito nu, está pelado no contexto de Israel, ou castigo ou uma coisa cruel. O judeu era muito cuidadoso com essas coisas. O povo de Deus é um povo criterioso, cuidadoso. A nudez era uma afronta. Mas eu não sei se o rei não perdeu o controle total e possa ter ficado despido, porque ele tirar a veste real e ficar só de túnica já era uma espécie de nudez. E ele profetizou diante de Samuel, esteve nu, caído, deitado no chão, todo aquele dia até o dia seguinte. De um dia para outro, à noite rolando no chão, profetizando. Aí, muita gente certamente não entendeu e ficou no ar a pergunta: está também Saul entre os profetas? Eu, mesmo brincando com coisa séria, às vezes eu brinquei com gente sem futuro, com crente que não buscava Deus. Quer dizer, quando o sujeito, na hora, Deus pega ele na virada, fala com ele em sonho, orienta alguma coisa, dá um sonho perturbador. Então, o Saul perseguia Davi. Davi era inocente diante de Deus. O Saul tinha inveja dele, queria acabar com ele, perseguia Davi. Davi escapou e ele já tinha mandado prender Davi em casa. Trazer ele. Não trouxemos, não. A Mical disse que ele está se queimando de febre, está doente. Vai e traga ele na cama, eu quero ele aqui. Eu queria matar o rapaz, queria matar o genro. Aí o genro fugiu. Fugiu para Samuel. Samuel era profeta de Deus, tinha o poder de Deus e tinha como aconselhar. Aí ele enviou 3 grupos. Ele enviou 3 vezes pessoas para trazer o Davi de qualquer jeito. E os 3 grupos foram envolvidos pelo Espírito de Deus. Olha, um desmantelado profetizar, um desviado profetizar, já mostra que tem alguma coisa estranha. Os 3 grupos foram obrigados a deixar de obedecer o Saul.
Aí ele mesmo resolveu ir. E foi um vexame, porque ele, quando chegou lá, já ia profetizando sem querer, e lá perdeu o controle, tirou as vestes reais, ficou nu e profetizou de um dia para o outro. Passou um dia, passou o resto daquele dia e à noite profetizando. No dia seguinte devia estar com a cara calçada de vergonha, coberta de vergonha. Meus queridos irmãos, a palavra de Deus tem exemplos maravilhosos para a gente se inteirar. Que Deus abençoe os meus irmãos, guarde cada vida, ajude cada dia. Vamos orar, fazer a intercessão pelo memorial da oração. Querido Deus, Pai Santo que está nos céus, nós estamos em Tua presença, suplicamos pela igreja. Abençoa os meus irmãos, abençoa os nossos amigos, abençoa os nossos cooperadores, meu Senhor, no rádio, na escola, Senhor, na igreja. Abençoa e guarda nossos irmãos. Meu Senhor, se for a Tua vontade, aprova o nosso projeto para realizarmos o desejo do nosso coração de formar uma equipe de pastores e o projeto infantil, ó Senhor, a começar em janeiro. Amado Pai, se for a Tua vontade, aprova através da aprovação dos pastores, ó Senhor, os nossos amados irmãos, a Tua igreja, cada um de mãos dadas, ó Senhor, para fazer a Tua obra. Agora este memorial da oração, abençoa, guarda, sustenta, ajuda cada um dos Teus servos, recompensando com a bênção dos céus. Amado Pai, ouve a nossa petição, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus nos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.